Olá a todos. Muito obrigado por participarem deste segundo webinar. Estamos muito felizes em ter conosco Radhika Desai, economista política e cientista política da Universidade de Manitoba, certo? Radhika, vou deixar que você se apresente e em seguida, por favor, nos fale também sobre sua análise dos assuntos mundiais. Claro. Então sim, eu sou basicamente professor de estudos políticos na Universidade de Manitoba, mas sempre trabalhei com política em combinação com economia política. Em 2013, publiquei um livro chamado Geopolitical Economy, After U.S. Hegemony, Globalization and Empire, no qual propus uma forma muito diferente de enxergar os assuntos mundiais, porque nenhuma das abordagens dominantes em relações internacionais ou economia política internacional realmente nos ajuda a compreender o mundo em que vivemos hoje. O que vou fazer é tentar dar uma ideia da minha compreensão. Preparei uma palestra. Basicamente, sinto que essa perspectiva, com a qual gostaria de familiarizá-los ao longo dos próximos 30 ou 40 minutos, é realmente uma maneira melhor de entender por que estamos vivenciando o tipo de turbulência que vemos no mundo hoje. Por que estamos passando por essa turbulência e por que ela assume essa forma específica? Por que os Estados Unidos são tão agressivos militarmente? Isso também se conecta a um artigo que escrevi recentemente durante a pandemia. Na verdade, uma série de artigos tentando compreender o que estava acontecendo. Um deles, que foi o texto final da série, tinha o título O Destino do Capitalismo Depende do Equilíbrio do Poder Internacional. Então é uma abordagem amplamente marxista, mas ao mesmo tempo também muito crítica. Os marxistas são, é claro, críticos das teorias burguesas, as teorias dominantes, mas essa abordagem também é crítica em relação a grande parte do que hoje se apresenta como marxismo. Isso é uma espécie de introdução. Obviamente, ao tentar entender o que está acontecendo hoje, um dos problemas é que as pessoas costumam pensar em termos de causas únicas. Muitas delas são, sem dúvida, extremamente poderosas. Mas esse não é o modo correto de pensar sobre a questão. Assim, embora o complexo militar e industrial seja extremamente poderoso, ele não é a única explicação. Ou o lobby israelense novamente muito poderoso, mas também não é a mesma explicação. Portanto, na verdade, falando de abordagens. Mas quando chegamos às abordagens para o estudo dos assuntos mundiais, relações internacionais, ou como quer que se chame, nenhuma das principais abordagens predominantes em relações internacionais ou economia política internacional realmente funciona. Então vejamos rapidamente uma por uma. O realismo é claro. Bem, para mim, é essa ideia de que todos os países são igualmente agressivos militarmente e todos buscam expandir o poder sempre foi uma forma de encobrir a agressão e o expansionismo dos Estados Unidos, e assim por diante. Tampouco consegue realmente explicar por que tantos dos problemas atuais emanam quase exclusivamente dos Estados Unidos, ou por que, se olharmos de fato o comportamento de países como a União Soviética ou a China, que não são capitalistas, tem sido em grande parte defensivo. Ela não tem sido agressiva da mesma forma que os Estados Unidos têm sido. Portanto, o realismo não funciona. E também esta é uma das minhas piadas favoritas atualmente. O realismo, por ter essa noção de interesse nacional, não corresponde a nada que realmente motive a política externa. Supõe-se que os Estados busquem seu interesse nacional, mas isso não funciona de fato, porque o interesse nacional deveria significar o interesse de, digamos, todos os americanos no caso dos Estados Unidos. E não é claro, a política externa dos Estados Unidos não é guiada pelos interesses de todos os americanos. É movido pelos interesses de uma elite corporativa. Então, sabe, isso não funciona. Aí você precisa recorrer a uma hipótese secundária, como a do AIPAC, que foi o que John Mearsheimer e Stephen Walt fizeram. Sabe, a ideia de que existe um lobby israelense e é por isso que o realismo não consegue explicar o que realmente está acontecendo. Então, sabe,
há muitos problemas com o realismo. Em seguida, quando chegamos ao liberalismo, ou à tese da globalização, isso é simplesmente empiricamente errado. Quero dizer, os estados continuam sendo importantes para entender o que está acontecendo nas relações internacionais. A chamada globalização não elevou todos os barcos. Francamente, se tivesse elevado, não estaríamos aqui. Não teríamos tanto com o que nos preocupar. E claro, historicamente, mercados livres e livre comércio nunca promoveram prosperidade. De fato, como estou prestes a explicar, a única maneira de compreender a dinâmica dos assuntos mundiais é entender que os mercados livres e o livre comércio não produzem desenvolvimento, crescimento ou progresso, e assim por diante. Em vez disso, uma reação defensiva por parte dos Estados, na forma de políticas dirigidas pelo Estado, do tipo Estado desenvolvimentista, tem sido o processo por meio do qual a capacidade produtiva se espalhou pelo mundo. Seja ao falar da industrialização dos Estados Unidos, da Alemanha, do Japão ou mais tarde da União Soviética, da China ou de qualquer outro país, o padrão é o mesmo. Obviamente, há uma vasta literatura sobre esse tema, elaborada pelos teóricos do Estado desenvolvimentista, com os quais você deve estar familiarizado, como Alice Amsden, Robert Wade, Ha-Joon Chang, entre outros, que faz todo sentido. E até mesmo Keynes, quero dizer, não tenho muitas citações aqui, mas até Keynes apontou, em 1934, em seu ensaio Autossuficiência Nacional, que somos pacifistas hoje com tamanha convicção que se os internacionalistas econômicos conseguissem vencer esse ponto, reconquistariam nosso apoio. Mas agora não parece óbvio que uma grande concentração do esforço nacional na conquista do comércio exterior, na penetração da estrutura econômica de um país, pelos recursos e pela influência de capitalistas estrangeiros e na estreita dependência de nossa própria vida econômica das políticas econômicas flutuantes de países estrangeiros, sejam garantias ou salvaguardas para a paz internacional. Ou seja, o livre comércio e os mercados livres não vão levar à paz internacional. Na verdade, ele afirma que é mais fácil, à luz da experiência, naturalmente, ele escreve após a eclosão da Primeira Guerra Mundial, argumentar exatamente o contrário. Assim, a tese da globalização é simplesmente uma afirmação da visão básica do laissez-faire, que, como eu argumento, na verdade não é isso. É uma ideologia do imperialismo, por razões que explicarei em seguida. E então há essa tese da hegemonia a tese da hegemonia dos Estados Unidos também é implausível. Ela não consegue explicar a multipolaridade. Ela não consegue explicar a ascensão relativamente pacífica de países como a China ou da Rússia em seu próprio tempo, em meio ao caos criado pelo declínio dos Estados Unidos e do Ocidente. A tese da estabilidade hegemônica também nos obriga, ou melhor, a forma como as pessoas argumentam que os Estados Unidos continuam hegemônicos, apesar das fortes evidências em contrário, a dizer, bem, estou olhando para o horizonte. Onde está o novo hegemon? Não há hegemon, então os Estados Unidos continuarão hegemônicos. Esse não é um argumento muito bom. Explicarei qual tem sido a minha visão, mas essa busca por novos hegemons é completamente infrutífera. E como mostrei em meus próprios escritos, o propósito da teoria da estabilidade hegemônica era, de alguma forma, teorizar o papel dos Estados Unidos no mundo. E apesar da grande erudição dos estudiosos da estabilidade hegemônica, especialmente a erudição de autores do Sistema Mundo como Immanuel Wallerstein, Giovanni Arrighi e outros, seu arcabouço teórico não consegue explicar o principal caso que deveria explicar, ou seja, os Estados Unidos. O que quer que digam sobre as cidades-estado italianas, ou sobre a Holanda ou a Grã-Bretanha, não se aplica ao caso dos Estados Unidos. Tomemos apenas um exemplo. A ideia tem sido a de que o capital flui na fase de declínio, do poder em declínio, para o poder em ascensão, enquanto os Estados Unidos, é claro, estão absorvendo capital de todo o mundo a uma taxa impressionante, mesmo em seu período de declínio, que segundo eles é o caso.
Portanto, embora eu concorde que a atual agressão dos Estados é motivada por um declínio de seu poder, não concordo que os Estados tenham sido hegemônicos. I do not agree that the US was hegemonic. The assumption that the US is hegemonic prevents us. A suposição de que os Estados Unidos são hegemônicos nos impede de compreender o passado recente, e eu diria, o passado efetivo do nosso próprio tempo, ou seja, o passado que ainda é relevante para entender onde estamos hoje. Agora, dito tudo isso, não quero insinuar que os estudiosos que trabalham dentro dessas abordagens nunca acertem nada, ou que nunca consigam superar as limitações dos referenciais que utilizam. A erudição e a inteligência individuais sempre, ultrapassarão os limites dessas abordagens. Mas o que estou dizendo é que eles estão trabalhando com as ferramentas erradas. Isso é o que é importante lembrar. Minha própria visão, aquela que estou prestes a desenvolver, a economia geopolítica, também se baseia em uma crítica mais ampla à organização do conhecimento nos séculos 20 e 21. O que considero central nisso é o surgimento da economia neoclássica no final do século XIX e, em seguida, a criação de uma espécie de divisão do trabalho nas ciências sociais em torno dela, começando com Max Weber, que originalmente se formou em economia e que criou essa separação entre economia e sociedade. Em torno disso, vemos o surgimento de outras disciplinas das ciências sociais, ciência política e assim por diante. O interessante é que cada uma dessas disciplinas adota a narrativa da economia neoclássica, a de que o capitalismo pode ser e deve ser um sistema autorregulado que não precisa de interferência do Estado e assim por diante. Essa narrativa é amplamente aceita como verdadeira pelos outros cientistas sociais. E diante disso, minha abordagem é histórica, é materialista, é amplamente marxista, mas enfatizo amplamente porque também é crítica em relação a grande parte do que hoje se considera economia marxista. E há muito do que se chama de marxismo ocidental. Isso ocorre principalmente porque, como mostrei em vários dos meus escritos, desde muito cedo os marxistas acabaram quando a economia neoclássica surgiu, e em muitos aspectos, ela foi direcionada contra forças como o marxismo e o socialismo, em vez de enfrentá-la diretamente, limitando-se a criticar a economia neoclássica por ignorar o marxismo e a exploração do trabalho. Além disso, os economistas marxistas muitas vezes tentavam encaixar o marxismo dentro da economia neoclássica. Mas, se você considerar o fato de que essas são disciplinas completamente antitéticas, por exemplo, o valor não tem lugar na economia neoclássica. Os marxistas não acham que exista uma esfera separada da economia. Eles a entendem como economia política, relações de classe e assim por diante. A economia neoclássica é fundamentalmente ahistórica, enquanto o marxismo não é nada se não for histórico. Então, por todas essas razões, isso nunca iria funcionar. Mas é claro, justamente porque não funciona, é um esforço interminável. Você continua tentando, de uma forma ou de outra, fazer as duas se encaixarem. Por isso, também me afasto de grande parte do que se passa por marxismo, especialmente no Ocidente. Meu próprio argumento tem sido, e devo dizer que comecei a escrever Geopolitical Economy com o objetivo de criticar a tese da globalização. Originalmente, eu pretendia criticar a tese da globalização do ponto de vista de uma teoria da hegemonia dos Estados Unidos, no sentido de que eu a considerava verdadeira, porque como estudioso havia ficado muito impressionado com a erudição dos teóricos dos sistemas mundo e de outros autores. Assim, considerei verdadeira alguma versão da teoria da estabilidade hegemônica. Mas, quando comecei a tentar operacionalizá-la para usá-la em uma crítica à globalização, e no fim, eu percebi isso, acabei vendo. E claro, também considerei a estabilidade hegemônica, especialmente em sua versão dos sistemas mundo, como uma forma de marxismo.
Mas em todos esses pontos, acabei me desiludindo e tive que desenvolver uma abordagem diferente. Assim, no fim das contas, meu trabalho se tornou uma crítica ao que chamo de ideologias cosmopolitas. Ideologias que afirmam que a economia mundial é um todo unificado, um sistema perfeitamente integrado, no qual os Estados-nação não importam, e os mercados e o livre comércio predominam. Ou ela é unificada apenas pelos mercados, o que corresponde à tese da globalização do livre comércio, ou é unificada por um país líder e hegemônico. Mas uma vez que se tem essa hegemonia, ainda assim ela é apresentada como uma economia mundial perfeitamente unificada. E foi exatamente isso que me pareceu ser o problema. A ideia era entender que essas ideologias cosmopolitas não são apenas falsas, mas que a razão pela qual persistem é porque são ideologias do imperialismo. Todo o propósito do imperialismo, por meio dessas ideologias, e é claro, de muitos outros instrumentos, força, prescrições de políticas, instituições e assim por diante, é abrir o restante da economia mundial às atividades e à penetração do capital corporativo metropolitano. Esse é o ponto central. É por isso que são necessárias ideologias de abertura, de cosmopolitismo, o que Friedrich List chamaria de ideologias cosmopolitas. Certo. Então, meu argumento tem sido que não é que os Estados Unidos sejam hegemônicos, ou que já tenham sido hegemônicos e agora estejam em declínio, mas sim que os Estados Unidos nunca foram hegemônicos. No início do século XX, começaram a alimentar uma ambição, ao testemunhar o declínio do poder do Reino Unido, de substituir a Grã-Bretanha como o segmento gestor da economia mundial, nas palavras de um historiador. Nunca tiveram sucesso. Na verdade, mesmo naquela época, reduziram essa ambição. No início do século XX, a guerra já era tão custosa, tão cara, tão mortal. E, além disso, o mundo já havia sido dividido pelas antigas potências imperialistas. Então, eles foram bastante explícitos. Não estavam preocupados em adquirir poder. Um império comparável ao da Grã-Bretanha não seria possível, e isso não deveria ser tentado, mas se contentariam em fazer do dólar a moeda mundial. Meu argumento é que nem mesmo essa ambição reduzida teve sucesso, porque o dólar já era problemático antes de 1971. Por uma razão simples. Permita-me uma breve digressão aqui, ou melhor, um minuto para explicar o porquê. O papel da libra esterlina no mundo não se baseava em sua existência como moeda nacional da Grã-Bretanha. Ele só foi possível porque era uma moeda imperial. Funcionava apenas porque a Grã-Bretanha conseguia extrair excedentes de suas colônias não povoadas por colonos. A Índia Britânica, é claro, sendo a maior delas, mas também outros lugares, o Caribe, a África e assim por diante. Assim, ele extraía superávites desses países e conseguia, então, exportar esses superávites como seus famosos capitais de exportação, para a Europa, para os Estados Unidos e para suas outras colônias de povoamento. É também por isso que o período do padrão Libra foi o período de industrialização mais rápida nessas partes do mundo. Mas é claro, sem um império, os Estados Unidos não podiam exatamente exportar capital. Então, forneceram liquidez por meio de déficits. Isso estava sujeito ao dilema de Triffin, que já havia se tornado operacional no início da década de 1960. Os estadunidenses precisaram criar um pool de ouro para manter a conversibilidade do dólar em ouro. Durante os anos 1960, tentaram todos os expedientes possíveis para preservar essa garantia, mas fracassaram. Em 1971, a conversibilidade teve de ser suspensa. Né? E desde então a minha tese é que o que parece ser uma hegemonia contínua do dólar, na verdade, dependeu de uma série de financiarizações, expansões da atividade puramente financeira, com o objetivo de criar uma demanda financeira por dólares, o que contrabalançaria o dilema de Triffin. Em alguns minutos explicarei por que esse sistema está agora chegando aos seus limites. Certo. Então, essa compreensão dos assuntos mundiais baseia-se em uma compreensão do capitalismo
como sendo fundamentalmente contraditório, o que podemos discutir se você quiser, mas não quero entediá-lo com muita teoria marxista. Afinal, é um sistema contraditório. E o Estado é necessário nesse sistema. Ele é constantemente requisitado para lidar e administrar as contradições do capital, seja por meio de ações internas, como concessões à classe trabalhadora, repressão da classe trabalhadora, regulação do capital, expansão da demanda e assim por diante, ou por meio de ações internacionais. E essas ações internacionais, é claro, assumem a forma do imperialismo. Trata-se de uma explicação das relações internacionais específica da era do capital, e, portanto, não fala sobre sociedades ou algo do tipo. É preciso entender que o capitalismo, a era do capital, possui suas próprias dinâmicas nas relações internacionais. Não é facilmente comparável a outras formações sociais. O capitalismo é contraditório, portanto, é espacialmente imperial e, cronologicamente, tem sua própria história. Ele não permanece o mesmo porque cada contradição exige uma nova intervenção, que então o transforma, e assim por diante. Sim, ele muda historicamente. O Estado é central para administrar isso. Nunca existe uma economia mundial perfeitamente integrada. Sempre há economias nacionais que estão conectadas, é claro, com outras economias. Mas é o caráter dessas conexões que precisamos compreender. Não podemos simplesmente presumir que existe globalização, etc. Então agora vou mudar para o tema do imperialismo, porque é disso que estamos falando. Imperialismo. Portanto, a economia geopolítica coloca o imperialismo no centro da compreensão das relações internacionais. Veja, é possível analisar as relações internacionais em qualquer parte do mundo, mas raramente se fala do imperialismo como algo central. No entanto, é exatamente isso que está no centro. Agora, o imperialismo exige duas coisas da periferia subordinada. Os países capitalistas precisam de duas coisas. Primeiro, que a periferia da absorção excedentes de mercadorias negativas fornece mão de obra barata e prova de opinião das periferia. Mas esses dois conjuntos de necessidades são contraditórios, porque, por um lado, a periferia precisa ser próspera e estável o suficiente para absorver o excesso de mercadorias e de capital, e, por outro lado, precisa ser pobre o bastante para fornecer suas matérias-primas, seus bens intermediários, seus bens salariais, de forma barata, aos países imperialistas. Portanto, essa contradição tem sua própria história, que novamente não posso detalhar muito aqui, mas, essencialmente, esse é um conjunto de contradições. E há outro, que é o fato de que, é claro, o restante do mundo não vai aceitar a subordinação imperial passivamente. Eles sabem que a subordinação imperial envolve essencialmente a negação do desenvolvimento. Então, por exemplo, países como os Estados Unidos ou a Alemanha foram muito explícitos durante sua fase de industrialização ao afirmar que iriam realizar uma industrialização dirigida pelo Estado justamente porque não desejavam permanecer como apêndices agrícolas do Reino Unido. E assim, naquela época, bem, de qualquer forma, isso é também claro o que acontece hoje quando observamos casos bem-sucedidos de desenvolvimento em outras partes do mundo. Isso significa que a dinâmica das relações internacionais, o que Trotsky chamou de desenvolvimento desigual e combinado, diz respeito antes de tudo ao desenvolvimento. No entanto, esse é um tema sobre o qual pouco se fala. As relações internacionais costumam ser discutidas em termos de poder militar, poder diplomático, etc., etc., mas, na verdade, tratam-se principalmente de desenvolver a própria sociedade, transformá-la estruturalmente para a industrialização e assim por diante. O imperialismo exige que haja complementaridade entre as economias de alta produção de valor do núcleo imperial e o restante do mundo. A resistência ao imperialismo rejeita esse papel complementar e diz: queremos alcançar semelhança em termos de poder econômico e assim por diante. Então é realmente disso que se trata. E devo acrescentar outro ponto. O capitalismo, nesse entendimento, também tem sua própria história.
Não é algo que se estabelece e depois permanece o mesmo. A forma como Marx concebe essa história, que considero muito plausível, é que o capitalismo, que exige a competição como elemento fundamental de sua dinâmica, acaba tendendo ao monopólio, porque no processo competitivo, as empresas mais fracas são eliminadas. E claro, as empresas bem-sucedidas tornam-se cada vez maiores. Assim, o capitalismo já estava entrando em sua fase monopolista enquanto Marx ainda estava vivo, e Marx escreveu sobre isso. Ele disse que uma vez que o capitalismo atinge sua fase monopolista, ele se torna maduro para o socialismo. Esse é um ponto interessante que nem mesmo o pessoal da Monthly Review, Baran, Sweezy e outros que escrevem tanto sobre monopólio realmente destacam, o que é bastante curioso. E, em certo sentido, eu diria que isso, de modo geral, acabou se mostrando verdadeiro. Portanto, meu argumento é que a economia mundial já havia se tornado multipolar no final do século XIX e início do século XX, com a industrialização da segunda onda de potências diante da dominação britânica do mercado mundial. Alemanha, Estados Unidos, Japão e assim por diante. Germany, United States, Japan, etc. And their industrialization had already made the world multipolar. E a industrialização deles já havia tornado o mundo multipolar. A industrialização deles ainda podia ser capitalista, porque ainda havia colônias a serem conquistadas, essencialmente. E é claro, a competição interimperial entre eles acabou dando origem à Primeira Guerra Mundial. Isso inaugurou o que eu adoro, o termo de Arno Meyer, a crise de 30 anos, porque as duas guerras mundiais estavam umbilicalmente ligadas uma à outra. A Primeira Guerra Mundial não resolveu nada, então, inevitavelmente, houve uma Segunda Guerra Mundial. Assim, foi uma grande crise de 30 anos no início do século XX, e foi uma crise conjunta tanto do capitalismo quanto do imperialismo. Desde então, ambos vêm declinando, não de forma linear ou mesmo muito evidente, mas ainda assim declinando. Imperialismo, porque, é claro, este foi o auge, a crise dos 30 anos foi uma crise do imperialismo, na qual as potências imperialistas entraram em guerra entre si e em grande medida se destruíram mutuamente de forma bastante significativa. Foi também nesse contexto que o socialismo surgiu na cena histórica, pois, a partir desse ponto, não havia mais como se desenvolver de maneira capitalista. A única forma de desenvolvimento possível era por meio de algum tipo de industrialização planejada, do tipo tentado na União Soviética e na China atualmente. E é por isso que, exceto por países como a Coreia do Sul ou Taiwan, que são, é claro, países de linha de frente contra o comunismo, linhas de frente do imperialismo, não houve industrialização significativa e bem-sucedida em nenhum outro lugar, exceto sob auspícios socialistas. É claro que também foi uma crise do imperialismo em outro sentido. As forças anti-imperialistas e anticoloniais se tornaram mais poderosas durante esse período, de modo que, quando ele terminou em 1945, estava muito claro que a descolonização era inevitável. E, muito interessantemente, e isso é algo que tenho enfatizado cada vez mais, para resolver essa crise, uma das ironias históricas foi que eram necessárias as forças do comunismo. A crise criada pelo capitalismo e seu imperialismo não poderia ser resolvida sem a intervenção das forças socialistas, as da União Soviética, dos comunistas chineses e de outros movimentos comunistas na região. Tanto a vitória na Europa quanto a vitória contra o Japão exigiram essas forças, que também pagaram o preço mais alto em termos de vidas e assim por diante. E então o capitalismo também estava em declínio, porque, é claro, houve a Grande Depressão no meio da crise de 30 anos. Houve pessoas como Alvin Hansen que formularam a tese da estagnação secular. Escritores como Keynes e Polanyi acreditavam que, ao final da Segunda Guerra Mundial, o mundo tomaria uma guinada decisiva à esquerda. Hayek temia a mesma coisa e escreveu O Caminho da Servidão para tentar evitá-la.
Mas então as pessoas acharam que, sabe, a era de ouro do capitalismo essencialmente anulava esses medos, anulava essas expectativas. Havia essa sensação de que o capitalismo havia recuperado seu vigor e assim por diante. Mas eu refutaria isso. O crescimento da era de ouro leva em conta o crescimento do mundo todo. E nesse período, os países socialistas cresceram em um ritmo muito acelerado. A União Soviética, a China, ambos cresceram muito rápido. Os países em desenvolvimento também estavam crescendo, por todos estavam empreendendo algum tipo de projeto de desenvolvimento nacional autônomo com inclinação à esquerda. E nos países do primeiro mundo, como Eric Hobsbawm apontou, foram criados estados de bem-estar social. Os estados se comprometeram com a gestão macroeconômica keynesiana e assim por diante, o que criou as condições para o boom. Essas reformas, o estado de bem-estar social e outras, eram reformas que, como observou Hobsbawm, antes teriam sido rejeitadas como socialistas, mas precisaram ser implementadas porque o capitalismo estava enfraquecido. As classes trabalhadoras estavam fortalecidas e as forças anti-imperialistas também se fortaleceram nesse período. Isso exigiu tais medidas. É claro que o sistema subjacente nos países do primeiro mundo continuava sendo capitalista e, como é de seu costume, entrou em crise 2 ou 3 décadas depois. Houve uma grande crise de estagnação, uma crise de lucratividade, uma crise do imperialismo, evidenciada pelo aumento da inflação e por muitos outros fatores. A queda da lucratividade e a saturação da demanda, na minha opinião, foram, é claro, uma parte muito importante disso. E eu não quero entrar em muitos detalhes e já estou quase terminando. Então, essencialmente, o que quero argumentar é que, nesse contexto, o neoliberalismo é adotado como a saída para a crise. Mas o próprio neoliberalismo é, na minha visão, uma das maiores fraudes, quero dizer, a economia neoclássica, porque a economia neoclássica tem muito pouco a dizer sobre o monopólio, mesmo tendo surgido numa época em que o capitalismo já havia se tornado monopolista. Ela fala sobre concorrência, fala sobre mercados livres, mas quando se dá liberdade a um capitalismo monopolista senil, não se obtém a restauração da dinâmica de crescimento, que foi o que nos disseram que aconteceria se dessemos mais liberdade ao capital, como foi feito nos últimos 45 anos. O que se obtém é a demonstração crescente ou a manifestação crescente dos vícios do monopólio. Rentismo, falta de investimento, crescimento lento e, acima de tudo, financiarização. Então, temos testemunhado tudo isso. E é claro, a financiarização, especialmente nos Estados Unidos e no Reino Unido, foi sistematicamente necessária para que o sistema do dólar funcionasse. O que temos hoje é que todo esse sistema está chegando a um impasse. O sistema do dólar, ao que me parece, está atingindo um ponto em que a própria estratégia de financiarização foi colocada em risco pelo aumento da inflação. Assim, o Federal Reserve se encontra em um dilema. Deve combater a inflação elevando as taxas de juros, como fez Volcker. Se fizer isso, vai estourar a bolha financeira, a bolha de tudo que a economia dos Estados Unidos tem atualmente. O que, é claro, trará sérias consequências para o sistema do dólar. Ou então tolerará a inflação, que é exatamente o que muitas pessoas dizem que está fazendo. E se o fizer, o dólar será corroído por esse meio. Então, o que temos, e claro, nos últimos 20 ou 25 anos, certamente neste novo século, possivelmente desde os anos Clinton também, na verdade, desde o fim da União Soviética, é que os Estados Unidos vêm adotando uma política de militarismo como substituto para o fato de que seu poder econômico não é suficientemente atraente para obrigar outros países a se alinharem a ele. Assim, o militarismo está substituindo o poder econômico. Hoje a resistência vem principalmente da China e da Rússia. Eu diria que costumava falar muito mais sobre multipolaridade, mas acho que talvez estejamos vendo um novo tipo de bipolaridade, especialmente porque outros países como Índia, Brasil ou África do Sul não parecem capazes de adotar políticas antineoliberais com força suficiente para sustentar seu crescimento.
mas veremos o que acontece. Enfim, essa é realmente a situação em que estamos. Parece-me que estamos diante de uma espécie de crise, uma situação em que, como disse no meu título, o destino do capitalismo agora depende do equilíbrio do poder internacional. Espero ter conseguido transmitir um pouco de como penso sobre essas questões e estou realmente ansioso pelas suas perguntas e comentários. Obrigado. Muito obrigado, Radhika. Foi muita informação. Mas, se eu for ao cerne da questão, é a estrutura econômica, a estrutura socioeconômica, que é, em última instância, responsável por como vemos o desenvolvimento da geoeconomia e da geopolítica. Então, o foco deve ser primeiro na economia, e assim entendemos como os desdobramentos políticos precisam seguir, certo? Sim, alternativamente, política e economia não são coisas separadas. É preciso ter uma economia política e uma economia geopolítica. Dentro disso, é claro, você pode se concentrar na organização da vida material, que pode ser chamada de economia. Mas, é claro, não existe algo como uma economia separada da política ou do restante da sociedade. Então, sim, é por isso que uso as expressões economia política e economia geopolítica. Não gosto nem de geopolítica, nem de geoeconomia, termo que Edward Luttwak inventou no início dos anos 1990, se não me engano. Pois é. Então, vamos abrir a palavra. Jeffrey, como outro economista do nosso painel, você poderia compartilhar suas ideias e perguntas? Ótimo. Bem, muito obrigado, Radhika. É uma discussão muito estimulante e eu gosto bastante de algumas partes, embora tenha algumas discordâncias em outras. Gosto muito da sua afirmação de que o realismo é, na verdade, uma teoria sobre a agressão dos Estados Unidos, porque acho que, em um sentido mais profundo, o realismo é uma teoria sobre o comportamento britânico e americano. Não é uma teoria universal. Ela diz que os países são inerentemente violentos porque os britânicos e os americanos são inerentemente violentos. Então é uma espécie de projeção de como os Estados Unidos se comportam. Dizer que inevitavelmente haverá violência, portanto nós seremos violentos. Concordo muito com isso. Não tenho tanta certeza sobre algumas das outras definições, mas concordo completamente com esse ponto. É muito conveniente, se você for o hegemon, dizer que é você ou o dilúvio e que não há nada depois disso. E acho que isso é demonstravelmente falso. Não tenho certeza sobre as definições de liberalismo, se isso significa que os estados desaparecem. E eu estou na verdade, estou fundamentalmente mais otimista quanto ao papel dos mercados internacionais em apoiar o que eu chamaria de um amplo fenômeno de crescimento econômico de convergência. Os mercados não funcionam quando são completamente controlados por uma potência dominante com o objetivo de extração. Podem ser chamados de mercados, mas na verdade é uma forma de extração. E isso é o que o imperialismo é, afinal. Você não espera que sua colônia se desenvolva. Você extrai da sua colônia. E precisamos de uma teoria clara do imperialismo. O imperialismo como um fenômeno econômico, não apenas político, para entender como a extração funciona e o que o poder imperial faz. Portanto, se você observa que durante o período do imperialismo as colônias não cresceram, a meu ver, isso não é uma contradição à ideia de que os mercados internacionais podem ser um mecanismo de crescimento. É um reflexo do próprio propósito do imperialismo, que é a extração. E a extração funciona de várias maneiras. Você não desenvolve a indústria localmente, não educa a população localmente, e garante que não existam mecanismos pelos quais sua colônia se torne tão consciente e tão poderosa a ponto de expulsar o poder imperial. Nesses sentidos, não são garantia de nada. Eles nem são realmente mercados, mas parecem mercados. São administrados por empresas. Há comércio, mas não é exatamente o único tipo de mercado. E os mercados não são inerentemente exploratórios.
Isso depende de sua estrutura e gestão. Acredito, por exemplo, que o crescimento da China aos 80 dependeu fortemente dos mercados internacionais e que houve um período benigno de cerca de 30 anos em que os Estados Unidos, seja por ingenuidade, ideologia ou pelos interesses da classe corporativa que estava ganhando muito dinheiro investindo na China, permitiram que a China tivesse um crescimento baseado em exportações. Sem isso, teria sido muito difícil fazê-lo dentro da própria China. E acho que, de modo geral, novamente estou generalizando sobre 1000 ressalvas, notas de rodapé e assim por diante. A industrialização do Japão no final do século XIX, que se transformou em uma industrialização militarista, imperial e até fascista, foi, em um sentido importante, sustentada por mercados externos. Desde a restauração Meiji, a recuperação do Japão após a década de 1950 sob o guarda-chuva de segurança dos Estados Unidos foi semelhante à dos chamados tigres asiáticos, que também se desenvolveram em um ambiente de segurança norte-americano muito favorável. Foi de fato um crescimento fortemente impulsionado pelas exportações, o que possibilitou a especialização, o avanço tecnológico e todos os efeitos esperados desse processo. Portanto, não quero descartar a importância da especialização dos mercados e do comércio, mas também concordo plenamente que elas existem em muitas variedades e formas e podem ser completamente exploratórias. Podem ser uma fachada de poder ou uma realidade de crescimento. Por exemplo, à medida que a China se tornou tão bem-sucedida quanto é, os Estados Unidos se tornaram absolutamente hostis à sua ideologia de livre mercado. Por volta de 2010, começaram a perceber que algo estava dando errado. Isso não é o que queremos. Queremos uma China submissa, não uma China bem-sucedida. Agora temos que, entre aspas, conter a China. Assim, a suposta ideologia de livre mercado revelou-se uma fina camada de verniz, quando se percebeu que isso representava uma ameaça à hegemonia delirante dos Estados Unidos, eu diria. E mais um ponto com o qual eu discordo. Quando você descreve o mundo como multipolar, mesmo em 1910, acho que foi o que você disse, ou por volta dessa época, era um mundo imperial europeu, eu diria. Claro, não discordamos nisso, então eu apenas usaria a palavra de forma diferente. Pela minha forma de datar as coisas, o período de 1750 a 1950 foi a era do imperialismo europeu. Acho que foi incrivelmente cruel, incrivelmente vulgar, incrivelmente destrutivo. E aquele período intermediário, por volta de 1910, foi uma competição de impérios na Europa. Mas eu não chamaria isso de multipolar. Eu chamaria de competição intra-europeia. O que eu gosto na multipolaridade de hoje, e talvez isso seja apenas uma questão semântica, mas só para esclarecer, é que realmente existem uma China, uma Índia, uma Rússia, que estão desafiando abertamente os Estados Unidos e dizendo, não fazemos parte do seu sistema. E isso para mim é multipolaridade. A dominação ocidental foi a era do imperialismo ocidental. E, de certo modo, isso acabou resultando, ao final da Segunda Guerra Mundial, nos Estados Unidos, se tornando um império de outro tipo, é claro, mas com soberania suficiente na Índia, na China e em outros lugares, para que esses países pudessem alcançar o desenvolvimento fora do aparato de segurança norte-americano. Ou seja, não como vassalos, como os Estados Unidos presumiam que seriam. Outra coisa que eu diria, apenas em termos de classificação e linguagem, é que eu não diria que todos os países tiveram, se entendi corretamente, mas talvez não, uma industrialização socialista. Quero dizer que eles se industrializaram. A ideia de uma economia de livre mercado é uma história em quadrinhos, e sempre foi uma história em quadrinhos, mesmo no auge da ideologia do livre mercado na Grã-Bretanha em 1850. É claro que a Companhia das Índias Orientais não era um mercado livre. The East India Company was not a free market. It was a private army backed by a public. Era um exército privado apoiado por um exército público. E assim, nunca houve, bem, acho que Polanyi destacou isso, havia reivindicações,
e talvez até aspirações e ideologias de mercados livres. Mas isso é impossível. Ninguém viveria numa sociedade tão horrível, nem ela poderia realmente ser imposta. Também é verdade que o período de industrialização sempre envolveu tanto o capital privado quanto o poder público de várias maneiras. Portanto, nunca existiu um sistema de mercado puro. Mas há realmente uma diferença entre a União Soviética em seu auge e, por exemplo, o Japão. O Japão tinha capital privado em um sistema de Estado único, mas ainda assim era capital privado. E a China tem muito capital privado e também muito capital estatal. A União Soviética realmente foi um excesso. The Soviet Union really was an excess. It was the idea that it would be state ownership. A ideia era que haveria propriedade estatal e planejamento estatal. Ponto final. Enquanto todos os países bem-sucedidos, eu diria, são sistemas mistos de estatal e privado. E dizer que tudo é privado, bem, isso é uma caricatura. Isso nunca foi o caso. Por outro lado, embora em uma boa visão marxista, na qual eu acredito, o Estado possa ser o servo do capital privado, ainda é necessário o Estado para construir a infraestrutura, fornecer o poder naval e outras coisas. Por isso é um sistema misto. Enquanto a tentativa da União Soviética, que eu tive a oportunidade de testemunhar pessoalmente, de fazer tudo sozinha, porque de fato acabaram, por acidente, migrando para um sistema totalmente estatal, não foi um grande sucesso. No fim das contas, foi realmente uma bagunça. Por isso acredito em uma economia mista. Gosto bastante da observação de Gershon feita em 1952, de que quanto mais tarde um país chega, mais precisa do Estado para protegê-lo da predação externa do poder já existente e para alcançar o desenvolvimento mais rapidamente. E acho que essa foi uma observação muito inteligente de Gershon, de que há mais envolvimento estatal em fases posteriores, em parte porque se entende que a Grã-Bretanha realmente avançou de forma lenta e gradual por um século e meio. Claro, o Estado sempre esteve presente, mas o crescimento era de 2%. Já se você quer crescer a 5 ou 10%, realmente precisa do Estado para alcançar isso. Então eu prefiro usar a abordagem de economia mista, a ideia de que precisamos disso, e de que todo desenvolvimento bem-sucedido é uma economia mista. Depois sou um cosmopolita, então quero abordar essa questão antes de devolver a palavra a você, que é: eu não acredito que as nações desapareçam, é claro. Seria preciso ser tolo para pensar isso. E também não acredito que nações, culturas, localidades ou etnias não tenham importância, é claro que têm. Mas acredito nessa ideia de subsidiariedade e de governança em todos os níveis. Então eu gosto da ONU, gosto de organismos regionais, gosto de organismos nacionais e gosto de organismos locais. Eu não quero que a ONU administre meu sistema escolar ou asfalte minhas estradas. Por outro lado, eu não quero que o Estado-nação decida sobre as mudanças climáticas. Eu preferiria ter uma estrutura supranacional na qual tentemos consertar a atmosfera do planeta como um todo. Nesse sentido, acredito que o que devemos sempre descrever, em uma abordagem construtiva ou normativa, é que precisamos de governança em todos os níveis. E eu gosto da ideia de subsidiariedade, que é deixar as decisões o mais próximo possível do nível local, desde que isso seja viável para o sucesso. Mas quando se trata de armas nucleares, dos oceanos, do espaço e do clima, eu quero uma ONU e quero ter certeza de que a teremos. Eu não sei, não tenho certeza se entendo. Quero dizer, há uma expressão usada todos os dias cujo significado eu literalmente não sei o que as pessoas querem dizer. O global. Que elas odeiam os globalistas. Ou a crítica aos globalistas, porque isso vem tanto da esquerda quanto da direita. Em certo sentido, eu sou um globalista porque trabalho para a ONU todos os dias, sem receber, mas faço isso porque acredito que é absolutamente vital. Mas também sou um localista, porque a maior parte da vida não será determinada em nível global, nem deveria ser. E o ataque ao globalismo parece significar muitas coisas.
seems to mean many things. We don't want the UN to tell us what to do. Don't want the UN Sabe, nós não queremos que a ONU nos diga o que fazer. Não queremos os helicópteros pretos da ONU. Não queremos que a ONU nos imponha a pauta LGBTQ. Essa é a crítica da direita. Eu não sei exatamente, mas não gosto do termo porque não sei o que eles querem dizer. Acho que eles querem dizer sem governança global, o que considero impossível em nosso mundo interconectado e completamente destrutivo se seguíssemos o caminho insano de Donald Trump. Então acho que, no fim das contas, concordo com você em quase tudo, exceto talvez nas definições. Mas talvez nem isso. Não tenho certeza se as diferenças estão realmente no cerne da questão, ou se é apenas uma questão de categorias e linguagem. Então, vou encerrar por aqui. Então, Radhika, por favor. Claro. Quero dizer, poxa, você disse tantas coisas realmente interessantes. E eu realmente acho que talvez acabemos, no fim das contas, concordando que a maioria, se não todas, das nossas diferenças são sobre termos. Então, deixe-me apenas focar. Fico muito feliz que você tenha gostado de parte do que eu disse, o que já é bastante ótimo. E deixe-me apenas dizer que, em certo nível, eu concordo bastante com você sobre o que está dizendo a respeito dos mercados. Mas me parece que o que você está dizendo sobre os mercados e você disse que a ideia de uma economia de livre mercado, você concorda com Polanyi, sabe? É algo de gibi. Você concorda com Polanyi, os mercados estão sempre inseridos em um contexto. Ótimo, estamos completamente de acordo nisso. Então, o que você está dizendo é que os mercados funcionam desde que sejam devidamente administrados pelos estados, para garantir a concorrência, para, você sabe também no sentido de serem atendidos pelos mercados na oferta de educação, etc. Mesmo a política industrial, você não é contra isso e assim por diante. E claro, o próprio List foi bastante claro ao afirmar que o propósito da política industrial, o propósito do desenvolvimento dirigido pelo Estado, seria permitir que um determinado país superasse aquela fase inicial de industrialização, mas eventualmente se integrasse ao mercado mundial e assim por diante. Então, eu acho que, e não sou necessariamente contra isso, acho que o livre comércio só é problemático se um país estiver produzindo computadores e outro estiver produzindo bananas. Mas se um país estiver produzindo computadores e outro estiver produzindo televisores ou algo assim. Obrigado. Então, eu acho que, sabe, a essência do que você está dizendo. Ok. Aí você disse que a industrialização do Japão foi sustentada pelos mercados, claro. Mas também, de forma interessante, o Japão adotou uma forma de industrialização voltada para a exportação, o que teve duas consequências. Uma é que ela dependia de um mercado externo, o que significa que você está essencialmente desindustrializando outra parte do mundo. E também, quando se adota uma industrialização voltada para a exportação, você realmente não se importa com o padrão de vida material da sua própria classe trabalhadora, porque eles não são seus consumidores. E acho que essa é a minha principal crítica à industrialização voltada para a exportação. É preciso ter uma forma de industrialização em que, como disse Henry Ford, seus trabalhadores possam comprar. E veja, é interessante que Henry Ford como fenômeno surja nesse período quando os Estados Unidos, no início do século XX, já começam a enfrentar a dificuldade da falta de mercados. Então, não é surpreendente que, bem, não que eu concorde com Ford em tudo, mas ele era um sujeito pensante à sua maneira e ele percebeu isso, então, bom para ele. Enfim, isso é uma coisa. A segunda coisa que eu diria é que, sim, Marx, veja, há uma relação muito interessante entre mercados e planejamento. Porque o que é uma empresa? Uma empresa é produção planejada. Assim, as empresas existem como pequenas estruturas de produção planejada dentro dos mercados. Mas é claro, quando surge o monopólio, cada vez mais da economia passa a ser produção planejada sob a autoridade de capitalistas privados.
is planned production under the authority of private capitalists. And at that, which is part of what Marx meant that E isso faz parte do que Marx quis dizer, que quando se chega ao monopólio, o país se torna maduro para o socialismo. Porque se a produção já é planejada, por que deixá-la sob controle privado? Por que não colocá-la sob controle público, sob controle democrático? Por que os trabalhadores não deveriam assumi-la? É ridículo que isso ocorra sob autoridade privada. E claro, quando ocorre, pode ser não apenas opressivo para os trabalhadores, né? Mas também propenso ao rentismo e assim por diante. Portanto, por todas essas razões, não há absolutamente nenhuma justificativa para isso. E hoje, com a tecnologia da informação e da comunicação, essas empresas podem planejar as coisas de forma extremamente detalhada. Todos nós sabemos como o Walmart consegue planejar exatamente quantos frascos de qual shampoo precisam estar em qual prateleira, em qual loja e em que momento. Eles têm todos esses circuitos de realimentação de informações. Pois bem, sabe de uma coisa? Isso torna o planejamento mais viável em um contexto democrático. Então, deveríamos ser capazes de... Há muito escrito sobre isso e eu só conheço uma parte. Não fiz um grande estudo sobre o tema, mas acho que o ponto fundamental está correto. As TIC, na verdade, nos permitem planejar melhor do que nunca. O que não quer dizer que nós... Bem, é uma das ironias que a União Soviética tenha se desintegrado justamente quando esse tipo de tecnologia estava surgindo. Quero dizer, imagine só. Aquela impressionante industrialização foi realizada sem a disponibilidade de tal tecnologia da informação. Na década de 1930, a União Soviética havia se tornado a segunda potência industrial do mundo. Eles continuaram a planejar a economia. Ok, talvez não muito bem, sabe? Quero dizer, todos nós lemos Alec 9 e sabemos o que deu errado e tudo mais. Mas tudo bem, eles conseguiram fazer um trabalho muito bom, considerando tudo. E deram aos cidadãos soviéticos um padrão de vida que era pelo menos aproximadamente comparável aos níveis ocidentais. Acho que isso é uma conquista bastante impressionante. Aliás, uma coisa que não consegui dizer aqui é que a forma de industrialização que ocorreria após o início do século XX teria que ser fundamentalmente diferente. Porque, sabe, a menos que estivesse acontecendo sob o guarda-chuva do imperialismo, como ocorreu na Coreia do Sul ou em Taiwan, seria diferente em 3 aspectos. Antes de tudo, isso teria que ocorrer a partir de uma posição em que o país tivesse sido prejudicado pelo imperialismo, o que não foi o caso dos países europeus. Teria que acontecer sem o privilégio do imperialismo. Porque, e isso é uma longa discussão, essencialmente as agriculturas desses países teriam que pagar o preço da industrialização. E deveria haver uma forma de administrar isso, já que fazê-lo de maneira inadequada levou a problemas tanto na China quanto na Rússia, como sabemos. Mas, novamente, isso seria sem o privilégio do imperialismo. E, em terceiro lugar, teria que acontecer enfrentando a resistência imperialista. Além disso, posso acrescentar mais uma coisa. Eles não teriam a válvula de escape de exportar populações excedentes para o resto do mundo, como os europeus fizeram. Então, certo, de todas essas maneiras, a industrialização e o desenvolvimento do restante do mundo teriam que ser diferentes. Sobre o seu ponto a respeito da multipolaridade, certo, você está dizendo que de aproximadamente 1750 a 1950 foi a era imperial europeia. Mas é nesse período que os Estados Unidos se industrializaram, o Japão se industrializou, 2 potências não europeias. Então eu chamo isso de multipolar simplesmente porque esses países estavam competindo entre si. Mas sendo potências capitalistas como eram, essa competição teve certas consequências. A multipolaridade de hoje não terá as mesmas consequências, porque as potências que estão surgindo agora não são outras potências capitalistas imperialistas. Mas isso é algo que podemos discutir depois. E essa é outra razão pela qual você precisa de algo como a economia geopolítica.
porque você leva a sério a ideia de que as dinâmicas do capitalismo são o principal determinante da política externa no que diz respeito aos países imperialistas, no que diz respeito aos países capitalistas bem-sucedidos. E eles, quero dizer, você sabe, todos os problemas do mundo emanaram de um canto, sabe, como Glenn chama, o que é mesmo a Península da Ásia ou algo assim. Tudo surgiu desse único canto. Concordo com o que você disse sobre a Companhia das Índias Orientais, etc. Polanyi, os mercados são incorporados e assim por diante. Embora de forma muito interessante, as ideias de Polanyi sejam sempre lidas como se houvesse um tipo de ioiô entre incorporação e desincorporação. Sabe, temos mercados livres, depois vem uma reação e assim por diante. Esse duplo movimento. Mas, na verdade, o que Polanyi estava dizendo em A Grande Transformação? Se você pensar bem, leia a primeira frase de A Grande Transformação. O que ele diz? A civilização do século XIX entrou em colapso. E o que ele quis dizer com isso é que as condições sob as quais esse ioiô de incorporação e desincorporação, esse duplo movimento ocorreria, já não existem. O que precisamos agora, dizia Polanyi, é de algum tipo de socialismo. Era isso que ele estava dizendo em 1944. Ok, eu concordo com isso. Agora, sobre o Estado e o mercado, eu diria simplesmente que, na verdade, me parece que a questão é, especialmente considerando que os mercados deixados por conta própria, se forem deixados por conta própria, mas mesmo quando não são deixados por conta própria, dentro de um contexto capitalista, eles levarão ao monopólio. Então, as corporações monopolistas dominarão o Estado, certo? Na verdade, a questão é, o Estado controla as corporações ou as corporações controlam o Estado? E para mim, uma vez que o Estado controla as corporações, todo tipo de possibilidade se abre. Pode haver mais ou menos planejamento, dependendo do contexto, da necessidade, pode-se ser bastante pragmático quanto ao limite entre plano e mercado, etc. E acho que você provavelmente concorda com isso. Cosmopolitismo. Sim, tudo bem. E o que há de errado com o globalismo? Sabe, eu era realmente alérgico ao termo globalização, global isso, global aquilo, mesmo no começo. Eu dizia, do que se trata isso? Quero dizer, os estados, porque veja, os globalistas afirmavam que os estados haviam se tornado irrelevantes. Era uma reafirmação de um certo tipo de cosmopolitismo. Certo? Então eu dizia, do que eles estão falando? E eu também sentia e costumava dizer que o globalismo está errado. Mas agora eu digo que a globalização, o globalismo, seja lá o que for, embaralha a mente. Impede você de fazer a pergunta certa. Deixe-me dar um pequeno exemplo. A crise financeira de 2008, todo mundo a chama de crise financeira global, mas não havia nada de global nela. Foi uma crise financeira do Atlântico Norte. Foi uma crise em que os seus europeus, idiotas, desculpe, mas você sabe, investiram nos títulos tóxicos. Quero dizer, além dos americanos e britânicos, os europeus investiram nos títulos tóxicos, gerados pelo sistema financeiro americano, e sofreram as consequências. Mas todos os outros, além de sofrerem um choque comercial de curto prazo, intenso, porém breve, acabaram se reerguendo, sacudindo a poeira e continuando a crescer por vários anos depois. Então, nesse sentido, não foi uma crise financeira global. E esses termos globais fazem você achar que sabe de algo, quando na verdade deveria estar investigando os padrões reais. Para onde está indo o IDE? O IDE não está indo para todo mundo. Para onde estão indo os investimentos em portfólio e assim por diante. É preciso investigar os fluxos reais, sua forma e estrutura. Quando se usa um termo como globalização, isso impede que você faça todas as perguntas certas. Por que o global? Bem, você sabe, isso foi antes de surgir o ódio ao globalismo. Isso, na verdade, é simplesmente, honestamente, uma consequência. Quero dizer, para mim, a explicação simples disso é que Trump, o que há de interessante em Trump? Por que Trump venceu 2 eleições? Porque ele percebeu que não se pode mais vencer eleições dizendo aos americanos que a economia deles vai bem.
Ele percebeu isso. Mas então, é claro, como queria servir a mesma classe capitalista corporativa, só que a uma ala ainda mais radical do que a habitual, ele precisou acompanhar essa verdade com uma segunda narrativa. E essa segunda narrativa era que a sua miséria se devia ao comércio, à China e aos imigrantes. Assim, ele incentivou esse antiglobalismo. Mas a questão é que nunca foi realmente global para começo de conversa. Como muitas pessoas muito interessantes já apontavam lá nos anos 1990 e 2000, o que se chama de globalismo é, na verdade, um aumento da regionalização. E isso não é necessariamente algo ruim. Quero dizer, por que importar algo de 8.000 quilômetros de distância se você pode importar de 800 quilômetros? Então, sabe, esse é um ponto. Fora isso, vou apenas dizer uma coisa. Eu acho, já que você mencionou a Índia em termos de crescimento e tudo mais, que realmente precisamos tratar a Índia neste momento com muita cautela. As estatísticas de crescimento do país, como economistas que sabem mais do que eu e são melhores estatísticos do que eu já demonstraram, são manipuladas, bem, não manipuladas no sentido de falsificadas, mas baseadas em certas metodologias falhas que foram adotadas há cerca de 10 ou 12 anos. Essas metodologias exageram a taxa de crescimento da Índia. E o principal problema, ao que me parece, é que elas acabam. Porque eles têm, como todos os fascistas, desculpe, mas como todos os fascistas, destruindo a capacidade estatística. O que eles estão fazendo é, em vez de medir a atividade econômica real, usar a atividade corporativa como um substituto para toda a economia. Mas esse é exatamente o problema em uma situação em que nos últimos 10 ou 11 anos, o governo Modi tem priorizado o bem-estar das corporações acima de todos os outros. Assim, a economia corporativa está prosperando enquanto todo o resto está sofrendo. E isso não é uma boa economia. Na verdade, é uma situação terrível. Se você está entre os 3 a 5% dos indianos que estão bem, a vida nunca foi melhor. Todo o resto está sofrendo. E sim, não há... Bem, você sabe, pelo menos no Brasil vocês têm o PT. Na Índia ainda não temos uma força assim, o que é um grande problema. Mas, enfim, vou parar por aqui. Então eu pediria talvez para o Jeffrey responder rapidamente, e depois qualquer outra pessoa que queira acrescentar ou perguntar algo. Ótimo. Serei muito breve. Temos muito a continuar discutindo, mas eu preciso ir, e acho que a Radhika também precisa. Então serei muito breve. Primeiro, houve um ministro das Finanças no Chile durante o governo Pinochet que disse: "Não me importa se produzimos batatas fritas ou chips de computador, o mercado é que vai determinar isso." Bem, essa é a ideia errada. Concordamos totalmente nisso. Produzir batatas fritas não é o caminho para o sucesso. Produzir chips de computador é um caminho muito melhor para o sucesso. E isso exige que o Estado desempenhe um papel nesse processo. Esse é o primeiro ponto. Acho que na próxima rodada de discussões eu acrescentaria muito mais sobre a dinâmica da inovação. A China, por exemplo, é uma economia extremamente competitiva. Eles chegaram a ter até 400 fabricantes de veículos elétricos. Agora esse número está sendo reduzido, talvez a algumas dezenas. Mas é essa competição de mercado que permitiu à China chegar à vanguarda mundial na produção de veículos elétricos. Da mesma forma, com a energia solar e muitas outras coisas, acredito que a inovação está ligada à concorrência de mercado de uma maneira interessante. As empresas estatais, que são como um Walmart ou algo do tipo, mas administradas pelo Estado como prestadoras de serviço e planejadoras, provavelmente deixam de captar algo sobre o dinamismo da inovação, que considero absolutamente essencial na natureza das economias avançadas e de alta renda, como a China ou os Estados Unidos. Essa é uma característica da estrutura econômica que o sistema soviético, por exemplo, não gerou, exceto no setor militar, que era muito específico. Não era uma sociedade amplamente inovadora, embora tenha sido muito bem sucedida em um campo restrito, ao qual dedicou uma quantidade enorme de recursos, o complexo militar industrial.
E eu relacionaria isso à questão dos padrões de vida e assim por diante. Apenas 2 pontos com os quais quero concordar para encerrar. 2 points that I want to agree on in closing. It's very important to understand that late industrialization. É muito importante entender que a industrialização tardia ocorreu em um contexto de força permissiva ou negativa por parte das potências dominantes. O crescimento da indústria no leste asiático, na década de 1960, por exemplo, aconteceu em um ambiente de segurança dos Estados Unidos bastante permissivo para vários países menores e para o Japão. Quando os Estados Unidos se opuseram à industrialização, conseguiram prejudicar seriamente um potencial industrializador tardio. Isso remonta a 200 anos atrás ao fato de que potências imperialistas ou dominantes podem frustrar países que buscam seu lugar ao sol. Isso é muito importante e continua sendo verdade hoje. Acho que este é um ponto de análise muito importante, que é completamente ignorado pelos economistas. Aliás, quase como um ponto cego ocupacional, uma espécie de falha na formação profissional. Tudo sobre o desempenho econômico na economia neoclássica diz respeito a como você se comporta, não a como alguém o apoia ou se opõe a você. Então, o fracasso significa que você é ruim, quando na verdade pode ser que esteja sendo esmagado de fora. Acho isso extremamente importante. E por fim, a questão final. O Estado controla as corporações ou as corporações controlam o Estado? Nos Estados Unidos, as corporações controlam o Estado. Isso é bastante claro. É realmente muito marxista, e é muito verdadeiro. No chamado Estado marxista da China, bem, seja lá como você o chame, talvez o Estado socialista ou comunista, o Estado controla as corporações. Se ele apertar demais, causará danos. Então está evitando que o Estado seja tomado por algumas grandes empresas de tecnologia, algo assim. Mas também tem sido bastante hábil em não esmagar as empresas privadas. E acho que essa é a habilidade de não ter um Estado governado por empresas privadas, mas também de não matar as empresas privadas e sua capacidade de inovar. Acho que a China foi a que melhor conseguiu isso entre todas as grandes economias nos últimos 40 anos. Eu só quero acrescentar uma coisa bem rapidamente, porque sei que você precisa ir. Mas, sabe, eu escrevi recentemente um artigo exatamente sobre a questão da inovação e adoraria compartilhá-lo. Ainda não foi publicado, mas fico feliz em compartilhar, porque basicamente o título diz tudo. Como o DeepSeek expôs o modelo Sci-Fin-Fi de inovação do Vale do Silício. Ficção científica, mas com finanças adicionadas. Já vimos esse filme antes. Aconteceu no final dos anos 1990 e estamos vendo de novo agora. Então eu gostaria de apontar algumas falhas. Quero dizer, não discordo de como a China tem inovado, mas a União Soviética também teve muitas inovações em seu crédito. Ela também era capaz de inovar. Portanto, existem basicamente diferentes modelos de inovação. So there are different models of innovation, basically.